Hoje a gente vai mergulhar na mente de um verdadeiro gênio, um homem que, sério, reescreveu as regras da ciência, Carl Friedrich Gauss. Olha só esse apelido, o príncipe da matemática. É um título de peso, né? Mas como é que alguém ganha um título desses? A gente vai entender agora o que fez de Gauss bom, um dos matemáticos mais influentes da história. E a história do gênio dele começa bem cedo. Muito cedo, na verdade. Tudo começa numa sala de aula, com um desafio que o professor achou que ia manter a turma quietinha por um bom tempo. O professor, querendo um pouco de paz, sabe como é? Deu uma tarefa que parecia impossível para a molecada: somar todos os números de 1 até 100. Imagina, uma tarefa super chata pensada para deixar qualquer criança ocupada por horas, né? Só que, quase que na mesma hora, o jovem Gauss bota a lousa dele na mesa do professor com a resposta: 50 e 50. E o mais incrível não é nem a velocidade, é como ele fez. Ele não somou um por um, ele sacou que podia fazer pares. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99, 101 de novo. E assim por diante. Eram 50 pares desses. Basicamente, ele deduziu a fórmula de uma progressão aritmética ali, na hora, com 7 anos de idade. Esse momento foi só o primeiro sinal de uma mente simplesmente extraordinária, que veio, aliás, de um lugar totalmente improvável. E é aqui que a história fica ainda mais impressionante. O contraste é gigante. Gauss veio de uma família muito humilde. O pai dele era jardineiro, pedreiro, a mãe era analfabeta. E mesmo com tudo isso, esse garoto se tornou ninguém menos que o príncipe da matemática, mudando a ciência para sempre. Ainda bem que esse talento todo não passou batido, né? O professor dele, o Büchner, e o assistente, o Bartels, ficaram tão de queixo caído que levaram o caso do menino pro Duque de Brunswick. E o Duque, ele viu o potencial ali, decidiu patrocinar a educação do Gauss, garantindo que aquela mente brilhante não se perdesse no caminho. E olha, ele não decepcionou, correspondeu e muito. Ainda adolescente, a mente dele já estava em outro nível. Com 12 anos, só 12, ele já estava questionando a geometria de Euclides, que era, tipo, a base de tudo há milênios. Aos 16, ele já estava tendo os primeiros vislumbres de geometrias totalmente novas, não euclidianas. É inacreditável. E toda essa paixão pela matemática pura acabou levando ele a escrever a sua grande obra-prima, que se tornou a base da teoria dos números moderna. Sabe, para Gauss não tinha discussão. A matemática não era só uma ferramenta, era a disciplina suprema. Ele mesmo dizia, a rainha das ciências. Ele tratava o estudo da matemática com uma reverência que era quase religiosa. E o grande fruto dessa devoção toda foi o livro Disquisitiones Arithmetica. Pensa só, ele terminou essa obra-prima com apenas 21 anos de idade. Quando foi publicado em 1801, esse livro basicamente inventou a teoria dos números moderna como a gente conhece hoje. E claro, num gesto de gratidão, ele dedicou a obra ao seu patrono, o Duque. Mas a influência do Gauss, nossa, vai muito, mas muito além da teoria dos números. Dá só uma olhada nessa lista. O trabalho dele mexeu com praticamente todas as áreas da ciência e da matemática que a gente pode imaginar. De estatística até astronomia, passando por geofísica, ótica, a marca dele está em todo lugar. E é importante dizer, ele não era só um cara teórico trancado numa sala. Muito pelo contrário, Gauss usou essa genialidade toda para resolver alguns dos maiores problemas práticos da sua época. Essa história aqui é de cinema. Se liga, 1º de janeiro de 1801, primeiro dia do século XIX. Um astrônomo descobre um novo planetoide, chamado Ceres. Legal, né? Só que logo depois, eles perdem o planeta de vista, ele some no céu. Com os pouquíssimos dados que eles tinham, calcular a órbita para achar ele de novo era considerado impossível. E aí, entra Gauss. Ele desenvolve um método de cálculo completamente novo e em menos de um ano ele fala para os astrônomos, olha, procurem aqui. E não deu outra. Ceres estava exatamente onde ele previu. Isso transformou ele numa celebridade científica mundial da noite para o dia. Esse feito, assim, espetacular, não só provou o gênio dele para o mundo inteiro, como também garantiu o futuro dele. Em 1807, ele foi nomeado diretor do Observatório de Göttingen, uma posição que ele manteve para o resto da vida. E isso deu a ele a estabilidade que ele precisava para continuar pesquisando sem parar. E ele não parou por aí, claro. Ele continuou inovando, lançou as bases matemáticas do eletromagnetismo, que é fundamental para tudo hoje.
Inventou o heliotrópio, um instrumento super engenhoso que usava a luz do sol para enviar sinais. E, em 1833, junto com outro cientista, o Wilhelm Weber, ele construiu um dos primeiríssimos telégrafos elétricos. E eles trocavam mensagens entre os laboratórios deles. Ok, mas por trás de todas essas conquistas públicas, de todos esses feitos, existia uma filosofia de trabalho muito, muito particular. E essa filosofia acabou moldando o legado dele de uma forma profunda. O ponto é o seguinte: Gauss era um perfeccionista implacável. Para ele, um trabalho só podia ser publicado quando estivesse absolutamente impecável, sem nenhuma ponta solta, sem nenhuma pista de como ele chegou lá. Ele comparava com a construção de uma catedral. No final, quando está pronta, você não vê mais os andames, só a obra de arte. O lema pessoal dele resume isso perfeitamente. Pauca sed matura. Em latim significa poucos, mas maduros. Ele preferia publicar menos coisas, mas ter a certeza de que cada trabalho era uma obra-prima completa e irrefutável. Para ele, era qualidade acima de quantidade, sempre. Só que ele registrava as ideias para ele mesmo. Num diário científico pessoal, ele anotou 146 descobertas gigantescas. Esse diário era tipo um baú do tesouro de ideias e revelou que ele estava, em muitos casos, décadas à frente de todo mundo. E a prova do quanto ele era reservado é que o mundo só foi descobrir a existência desse diário em 1898, 43 anos depois que ele morreu. E o mais maluco é que muitas das novas descobertas que estavam agitando a matemática no século XIX, na verdade, já estavam lá, anotadinhas e escondidas naquelas páginas. E isso tudo, claro, leva a gente a pensar sobre o real alcance do impacto dele e também sobre o que poderia ter sido, né? Tem uma frase que dizem que é, nossa, muito poderosa. A ideia é que se Gauss tivesse publicado tudo que ele descobriu na hora, a matemática estaria meio século, 50 anos, mais avançada. Imagina, por causa do perfeccionismo dele, áreas inteiras da matemática tiveram que ser redescobertas por outras pessoas décadas depois. Ele já tinha as respostas, mas o mundo não sabia. E isso deixa a gente com uma pergunta final que é simplesmente fascinante. Se o Gauss tivesse mostrado os andaimes do pensamento dele, se ele tivesse publicado tudo o que ele sabia, sem esperar a perfeição absoluta, quão diferente seria o nosso mundo? Onde será que a ciência estaria hoje?